Queridos irmãos, queremos saudar a todos com a graça e a paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo e dar as boas-vindas a todos os que agora vamos participar deste culto de adoração e de louvor ao nosso Deus. A palavra do Senhor no Salmo 84, nos 2 primeiros versos, ela nos diz: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Saudades do templo, saudades de todos os irmãos. E nós devemos pedir ao Senhor que nos dê a graça, a bênção de voltarmos à sua casa, a casa do Senhor, para os cultos presenciais, o mais breve possível, para o louvor e para a glória do Senhor nosso Deus. Enquanto isto, irmãos, vamos permanecer firmes na adoração ao Senhor, na gratidão ao seu nome, também na intercessão, para que o Senhor nos dê sempre de sua bondade, de sua misericórdia, e nos guarde e nos sustente em tudo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido, amado Pai, rendemos, Senhor, muitas graças ao Teu nome, te adoramos, te bendizemos, te exaltamos e agradecemos, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, Deus Santo, poderoso, fiel. Tu és a fonte de vida e a nossa fé está depositada em Ti. Te agradecemos por todos os feitos, todas as bênçãos, todas as dádivas do Senhor a nós. E pedimos que Tu recebas e aceites esta celebração. Que o Teu nome seja bendito através das nossas vidas. E que este culto chegue em aroma suave ao trono de graça do nosso Deus. Que seja assim, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Sublime em majestade e glória.
graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos lavos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, aleluia. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guarda, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dai-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem,
ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre, vou para a pátria do além, onde reina Cristo Jesus, Rei dos Reis. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dai-me graça, dá-me do teu poder redentor. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá.
é somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Vencendo é vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, em o supremo guiando, com seu imenso poder. Todos avante, pois crentes, todos lutar.
és um Deus sedento, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeito em teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo o que cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeito em teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos ler o texto da palavra para a mensagem, para esta meditação ao nosso coração. E o texto está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33 até o final do capítulo. E o texto, que é riquíssimo de ensino para todos nós, nos diz: ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja de Roma. Ele estava na cidade de Corinto e, historicamente, a carta foi escrita no ano 58 depois de Cristo. Ela é tida como a maior e mais abrangente declaração de Paulo sobre o Evangelho. Dentre tantos assuntos que o apóstolo Paulo trata na carta, ele enfatiza a justificação pela fé. Ou seja, ele fala e trata da nossa salvação. Quando, pela graça de Deus, fomos salvos, sendo justificados pela fé em Jesus Cristo. E no texto que nós acabamos de ler, Paulo inicialmente fala da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. O texto nos diz: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Deus é rico e perfeito em sabedoria e conhecimento. E esta riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, podemos dizer, em primeiro lugar, está presente em toda a criação. A palavra nos diz que Deus falou e tudo foi sendo criado. Lá no início das Escrituras nós lemos: disse Deus, haja luz, e houve luz.
E após isto, Deus foi falando e as coisas foram surgindo, sendo formadas, o firmamento, a relva, os luzeiros, os seres viventes. Quando nós olhamos toda a criação de Deus, nós enxergamos e vemos nesta criação a sabedoria, o conhecimento do Senhor nosso Deus. Por isso, o salmista, lá no Salmo 19, e este é Davi, ele nos afirma: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A sabedoria e o conhecimento de Deus estão presentes em toda a sua criação. Deus é sábio e Deus é perfeito. Em segundo lugar, a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus em sua obra de redenção, no plano de redenção. A sabedoria do Senhor está presente nesta obra. Quando Deus planejou a nossa salvação, Ele o fez com perfeita sabedoria. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Corinto, ele nos diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, irmãos, em sua rica e perfeita sabedoria, Deus providenciou a nossa salvação em Cristo e por sua graça sobre as nossas vidas. A sabedoria e o conhecimento do Senhor estão presentes na obra da redenção, no plano de salvação do Senhor às nossas vidas. Fomos salvos pelo Senhor, por sua graça, no nome de Jesus, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz por nós. E tudo isto é sabedoria de Deus, o Senhor nosso Deus, o Senhor santo e perfeito em todas as coisas. A riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus na criação, a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus na obra de redenção, e agora, em terceiro lugar, a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus no decurso da história. Ao longo de toda a história, Deus pensa, fala e age com absoluta e perfeita sabedoria. Em toda a história, em toda a ação de Deus na história, Ele o fez e faz com absoluta sabedoria e com todo o conhecimento. Quando escreve o Salmo 90, Moisés, servo de Deus, em sua oração ao Senhor, ele nos diz estas palavras: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Irmãos, o que a palavra nos diz? Que Moisés está afirmando quando escreve este salmo? Por toda a história, de eternidade a eternidade, o Senhor é perfeito em seus atributos de graça, amor, bondade, justiça e sabedoria. A sabedoria e o conhecimento do Senhor estão plenamente presentes no decurso de toda a história. Deus é santo, perfeito e sábio em todas as coisas. E a palavra segue, quando Paulo agora
nos afirma quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Irmãos, nós ouvimos sobre a sabedoria e sobre o conhecimento de Deus, sobre a riqueza desta sabedoria, sobre a riqueza deste conhecimento, sobre a perfeição da obra do Senhor, sobre a sabedoria do Senhor em sua obra redentora a nós, sobre a sua sabedoria também no decurso da história, desde o seu início, por toda a eternidade. E agora Paulo está afirmando que os caminhos de Deus e os seus juízos são inescrutáveis, são insondáveis. Isto representa dizer que na nossa imperfeição, na nossa limitada capacidade de compreensão, não podemos entender todos os caminhos do Senhor. São inexplicáveis, impenetráveis, não se pode conhecê-los. O Senhor tem os seus caminhos e os seus juízos, que são perfeitos, santos, sábios. E o que nós podemos entender, muito bem, senão precisamos sempre crer pela fé que o Senhor é perfeito em todas as coisas. Nós vivemos, e este é um exemplo que podemos citar, este tempo de pandemia. E muitos podem afirmar: a igreja parou, fechou as portas, não há mais pregação, não há mais anúncio do Evangelho, nada disso. A igreja pode ter fechado temporariamente as suas portas físicas, mas o coração da igreja está batendo, continua vivo, a igreja está viva, através dos cultos, mensagens, pregações, cânticos, orações, reuniões, enfim, em tudo isto, através da forma como agora estas coisas estão sendo feitas, o Evangelho está sendo anunciado, sim, pregado. Pessoas que não frequentam a igreja estão tendo a oportunidade de ouvir a palavra. O alcance de tudo isto não pode ser medido, só o Senhor pode medir o alcance. Neste tempo em que vivemos da pregação do Evangelho, o Evangelho está sendo, sim, anunciado, o nome do Senhor tem sido testemunhado, e nós cremos que muitas vidas têm sido salvas, e a igreja tem sido edificada neste tempo de pandemia. E também a própria igreja tem sido confrontada neste tempo sobre a sua missão, sobre a sua tarefa, aquilo que lhe foi concedido por Deus a fazer, a cumprir na proclamação do reino de Deus, no testemunho do nome de Jesus. Nós não podemos compreender este tempo, mas cremos e devemos saber que a sabedoria do Senhor está presente nele. Ele, o Senhor, é sábio e soberano em todas as coisas, e Ele sabe perfeitamente porque este tempo está acontecendo e até quando ele durará, porque o Senhor é sábio em todas as coisas e perfeito em todas as suas ações. E a palavra segue para o final do texto. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor,
Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? O apóstolo Paulo está afirmando claramente que Deus não precisa, não necessita de quem o aconselhe. Ele não precisa de qualquer sugestão. O Senhor é santo, é soberano, é perfeito. Em todas as coisas, não precisa de quem lhe dê qualquer tipo de conselho. E Paulo conclui dizendo: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Aqui Paulo está expressando a soberania do Senhor, a soberania do nosso Deus. Porque dele, sua vontade soberana, por meio dele, sua atividade soberana, para ele, sua glória soberana. Por isso o apóstolo Paulo termina o texto com esta declaração: diante deste Deus sábio, de pleno conhecimento, rico em sabedoria em todas as coisas, o Deus santo, fiel, todo-poderoso, o Senhor do céu e da terra, o nosso Senhor, o Salvador de nossas vidas em Jesus Cristo, seu Filho amado. Por tudo isto, Paulo agora conclui: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por sua sabedoria e seu conhecimento, por sua soberania em todas as coisas e pelos seus insondáveis juízos e caminhos, por tudo isto, seja dada a glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos faça ouvir a sua voz e compreender a sua santa e bendita palavra. Amém. Amados irmãos, graça e paz a todos. É muito bom que, irmãos, nós podermos louvar e adorar o nosso Deus. E mesmo nesse período de isolamento social, em que estamos vivenciando essa pandemia, nós temos tido essa rica oportunidade de podermos cultuar ao nosso Deus, mesmo nesses cultos virtuais. E tem sido gratificante para mim, e tenho certeza que também para os irmãos. Além de gratificante, muito tem sido edificante para as nossas vidas, esses momentos em que, mesmo distantes, porém juntos, a partir dos cultos virtuais, nós podermos cultuar o nosso Deus, louvar o nosso Deus. Estamos com muita saudade, esperamos rever a todos em breve, que possamos, num momento mais próximo possível, dentro das condições adequadas, podermos, como igreja, estarmos juntos cultuando ao Pai Celeste. Eu convido o irmão agora nesse momento a baixar a sua cabeça. Iremos então levar os nossos pensamentos a Deus, através de uma oração. Eu irei orar neste momento. Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Pai. Bendito seja para todo sempre, ó Pai, o teu nome. Exaltamos, glorificamos, ó Pai. Rendemos a ti todo o nosso louvor e a nossa adoração, como expressão, Pai, por nossa alegria em poder, Senhor, cultuarmos a ti. Nós queremos, ó Pai, agradecer por tantas bênçãos, incontáveis bênçãos recebidas das tuas mãos, ó Pai. Agradecemos, Senhor, a tua misericórdia que se renova a cada dia em nossas vidas.
Agradecemos pelas vidas dos nossos irmãos, ó Pai. Te suplicamos, Senhor, que continues a abençoar a nossa igreja, a Igreja de Barro Vermelho, toda a liderança da igreja, o conselho, a junta diaconal, as sociedades internas, ó Pai, enfim, todas as famílias, Senhor, os nossos irmãos queridos, que sejam alcançadas por Ti, ó Pai. Que as Tuas bênçãos, Senhor, sejam presentes a todo instante, ó Pai, suprindo as necessidades, Senhor. E que possamos, Senhor, apesar dos momentos difíceis que estamos vivendo, possamos manter a nossa fé firmada em Ti. Que em momento algum, Senhor, deixemos, ó Pai, de aprendermos a partir da Tua Palavra, da leitura da Tua Palavra, que não possamos, Senhor, em momento nenhum deixarmos de elevarmos as nossas mentes a Ti através de orações, ó Pai. Que tenhamos a nossa comunhão contigo, Senhor, sendo firmada a cada dia, ó Pai. E que em breve possamos retornar ao Teu santo templo, Senhor. E como igreja, termos a oportunidade de estarmos reunidos, todos juntos, em adoração e louvor ao Teu nome. Tudo isso nós colocamos diante de Ti e oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça de Jesus Cristo, nosso único, suficiente e eterno Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, Criador, sustentador dos céus, da terra, de tudo que neles há, e que o carinho, o conforto, a alegria do Espírito Santo de Deus repousem sobre toda a igreja e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.